E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais uma entrevista do FBI Talks. Para você que caiu de paraquedas por aqui, o FBI Talks é o nosso canal de entrevistas do FBI Clube, que é o nosso clube de mulheres empreendedoras empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar temas como, por exemplo, comunicação, posicionamento, vendas, gestão, porque sempre eu costumo falar o seguinte: nós mulheres somos incríveis em qualquer coisa que a gente pegar para fazer, para empreender, mas infelizmente a gente não foi ensinada a aprender, empreender de verdade, muito menos incentivada. Nem aprender a empreender e nem nos relacionarmos umas com as outras. Então é exatamente esse o objetivo do FBI Clube. E aqui nas nossas entrevistas, o nosso grande objetivo é trazer histórias de mulheres inspiradoras falando sobre empreendedorismo feminino em uma visão real. E é isso que a gente vai fazer hoje com a dona Denise Santana. Obrigada, antes de mais nada, por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Que esse nosso bate-papo seja muito legal, muito inspirador, principalmente para quem está assistindo a gente. Que bom. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história para vocês. Arrasou. Dê, então aproveitando que você falou contando um pouco da minha história, sempre gosto de começar contextualizando, porque a gente sabe que YouTube, às vezes, o pessoal cai de paraquedas, né? Na entrevista. Então, ó, para você que tá chegando por agora, mais uma vez, seja muito bem-vinda. E eu quero que você entenda o seguinte: a gente, eu acredito que você aí desse lado também, tem o péssimo hábito, muitas vezes, de olhar para muito, muito distante de você quando você quer se inspirar ou buscar uma referência. Aqui dentro do FBI Clube, nós somos rodeadas de mulheres incríveis, com histórias incríveis. E a verdade é que você pode estar em um clube como o FBI Clube, se fizer sentido para você, mas eu aposto e ganho que se você se dispor a olhar para o lado, a conversar mais com as pessoas, talvez fazer perguntas, melhores perguntas, você vai conhecer histórias incríveis, pessoas inspiradoras e, o mais importante, mais parecidas com você, mais próximas à sua realidade. A gente tem uma mania gigante de olhar lá para influenciadora, para empreendedora gigante, para empresa enorme, e aquilo às vezes está muito, muito distante da nossa realidade. Sim. Algumas vezes aquilo até desmotiva, quando na realidade tem pessoas que podem realmente muito inspirar a gente, né? Sim, do nosso lado, do né? Do nosso ladinho. Então, eu sempre gosto de começar a entrevista meio que voltando lá atrás. Quem é a Denise? Como você caiu hoje tendo um negócio, a Esmalteria Santana? Então, se apresenta para o pessoal. Eu trabalhei 20 anos na área da educação, eu sou formada em pedagogia, né? Então eu trabalhei em universidades, né? E eu sempre fui a louca do esmalte, né? Então eu sempre gostei de cores, de esmaltes, sempre fazer a unha me alegrou muito, né? Então ali eu sempre gostei muito de frequentar salão, né? Fazia a unha toda semana. E isso sempre me trouxe muitos benefícios, bem-estar em alguns momentos difíceis. O esmalte me salvou, né? Então, a minha ideia foi essa, né? Eu vim morar em Jundiaí, né? E não consegui me recolocar aqui na área da educação. Então, como eu sempre gostei da área da beleza, fiz alguns cursos de manicure e depois da pandemia eu tive a oportunidade de empreender, de abrir a esmalteria, né? E para salvar outras mulheres que, como eu, foram salvas por um esmalte, né? Então, essa é a ideia, é a base da Esmalteria Santana, acolher mulheres que, como eu, fui acolhida em alguns momentos difíceis, passar aquela cor ali bacana, vibrante, um rosa, um pink, mesmo para quem gosta de um nude, né? Que muitas, né? Alegra, muda a sua vida, aquela cor, aquele cuidado, aquela atenção. Então é isso que eu quero para a esmalteria, acolher mulheres que pensem em si, né, para aquele momento de autocuidado. E cuidar da mão representa um autocuidado, como eu vou dizer, um autocuidado sutil e simplista, que ao mesmo tempo mostra um cuidado com detalhe, um cuidado com... E não é nem limpeza de estar com a mão limpa, é de... Porque a mão... Apresentação, né? Apresentação, e assim, eu vou pra uma vibe meio energética até. A mão é uma grande troca de energia, né? Você cuidar das suas mãos, seja pintando, ou seja realmente fazendo a cutícula, trocando lá ali com outra mulher, é uma coisa muito... Sim. Um momento de autocuidado muito próprio, assim. Sim, é. E o esmalte ali, quem estão convidadas, né, a conhecer a esmalteria, meu paredão lá de esmaltes, eu quero salvar todas mesmo, que é assim... Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo, todos os gostos, você vai lá, você faz a unha, bom, pra mim, e eu vejo muitas clientes minhas na mesma...
que fez a unha e mudou totalmente o astral, mudou totalmente o dia, que muda, salva a gente, né? Aquele cuidado no básico, né? Que é fazer a unha ali, a sua apresentação pessoal. É um resgate, importantíssimo, né? É um resgate. Eu tô um tempinho, eu fui lá recentemente, né? Eu tô um tempinho deixando minha unha crescer porque eu tava fazendo esmaltação em gel. Mas você sabe que ir na Esmalteria Santana me dá uma certa nostalgia. E nostalgia é um sentimento muito bom pra mim. Às vezes as pessoas falam nostalgia, a gente tem 30 e poucos anos, já sente sentimento de nostalgia. Eu sinto, porque quando eu tinha, tipo, 15, sei lá, 20 e poucos anos atrás, eu ia nas lojas e, tipo, comprar esmalte era um evento, era muito gostoso. Aí as marcas tinham coleções. Hoje em dia ainda é assim. Mas eu acho que com a praticidade que alguns métodos de esmaltação trouxeram, a gente foi desconectando um pouco desse mundo de possibilidades do esmalte e tal. Então, quando você vai lá no espaço como o seu e vê aquele paredão cheio, quase que uma coisa de pisar lá atrás, assim, sabe? Me dá um sentimento muito bom até nesse sentido, assim, é muito bacana. É verdade, eu sou muito nostálgica. Ainda no dia que eu fui, você mostrou uma coleção da Colorama, que era retrô ainda. Sim. É muito nostálgico. Tinha aquele arco-írisinho, assim. Sim. Muito incrível. Você se considera uma colecionadora, assim, de esmaltes? Sou, eu sempre gostei. Porque tem embalagens e cores e coleções, eu né? Sempre gostei. Eu sempre comprei as coleções inteiras dos esmaltes. E quando eu não tinha esmalteria, eu fazia esmalteria em outro salão, né? Em São Paulo. Eu sou de São Paulo. E a minha manicure me amava, né? Porque eu pegava a coleção inteira e dava pra ela. Eu brincava, o pessoal que trabalhava comigo ficava brava. Eu falei assim, eu não repito o esmalte. Ai, nossa, que delícia. Hoje não é mais assim, né? E você, voltando um pouquinho lá na história, você escolheu pedagogia? Escolhi pedagogia. Eu sempre gostei do ambiente escolar, sempre. Me identificava muito. Você dava aula em universidade durante... Não. Era parte de direção, né? Acho que você comentou. Eu trabalhava com coordenação de cursos de nível superior. Entendi. Sempre foi assim? Ou você chegou para sala de aula? Eu dei aula no período da faculdade, para que ela cumprir os estágios, né, obrigatórios da faculdade. E aí eu fiz os estágios que eram necessários ser feitos. Mas eu sala de aula não me identifiquei. Eu gostava mesmo da parte gestão, gerencial, com os coordenadores dos cursos, os professores. Eu gostava dessa parte. A parte legal é que isso já te trouxe essa força para empreender também, né? E eu tive a oportunidade depois, né, no decorrer da carreira na área da educação, de trabalhar com o ProUni. Que foi muito legal você poder conceder aquela bolsa, né? Para quem não conhece, o ProUni é um programa, né, de bolsa de estudos do governo para os alunos de escola também particular, né? Que aí você vai lá com a bolsa e pode estudar uma universidade. Minha primeira formação foi pelo ProUni. A primeira formação de economia aqui. Você pode estudar numa escola particular com a bolsa e é excelente. E eu vi muitos sonhos serem realizados e foi muito engrandecedor para mim. E eu acho que eu trago isso um pouco. Eu sempre, às vezes, brinco com as clientes. A pedagogia nunca sai de mim, né? E eu acho que eu trago isso um pouco para a esmalteria, com a questão do esmalte, nesse acolhimento de mulheres, né? Eu acho que faz total sentido o que eu já trago, né? Total. E quando você mudou para Jundiaí, você mudou para Jundiaí nessa fase da pandemia mesmo? Não, mudei um pouco antes para Jundiaí da pandemia. E aí você já mudou para cá sem estar trabalhando na área lá? Eu trabalhava em São Paulo ainda. Quando eu mudei, eu ainda trabalhava ainda na área. E a transição foi uma decisão que você tomou? Foi depois que o Arthur nasceu. Ah, legal. Foi depois que o Arthur nasceu. E aí eu vi a oportunidade de abrir a esmalteria. O primeiro local onde foi a esmalteria era pertinho de casa, eu ia a pé. Então eu fiquei 2 anos com ele, né? Que foi, ele nasceu um ano depois. No aniversário dele de 1 aninho entrou a pandemia. Nossa. E aí eu fiquei 2 anos com ele, que era toda aquela situação, né? Da pandemia. E você chegou a atender ou não me lembro dessa parte da história? Como manicure? Eu atendi pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes eu atendi como manicure. Eu gosto mais da parte da conexão, né? Juntar as peças entre as manicures, as clientes, fazer essa conexão, essa gestão, né? O bastidor, todo aquele trabalho por detrás, né? Que tem todo um trabalho por detrás. Com certeza. Ali no salão, né? Não é só sentar e atender, né?
Tem várias questões que eu adoro fazer. É um trabalho grandioso por trás para realmente aquilo acontecer. Sim. E falando de maternidade e empreendedorismo e tal, eu acho mágico, assim. Eu acho que a mulher veio descobrindo nos últimos anos essa possibilidade, né, de empreender. Veio muito com a força da internet, veio muito com a questão das referências. Na primeira entrevista que eu fiz hoje, a gente estava falando sobre o quanto... até determinado momento da nossa vida, em algumas áreas, a gente vai seguindo as referências que a gente tem, né? Sim. E profissionalmente falando, há um tempo atrás, a gente não via muitas mulheres empreendendo, né? Sim. Aí os anos foram passando, a coisa do comportamento entre homens e mulheres foi mudando, a mulher tinha que dar um jeito, né? De se virar e etc. E a gente passou a ter mais mulheres empreendedoras, mais mulheres conseguindo olhar para outras empreendendo e aí talvez conseguindo equilibrar mais pratinhos e mais do que isso, tendo mais autonomia, né? Esse movimento é muito legal. É sim. É difícil, é uma parte difícil, né? Porque você fica entre o amor da sua vida, que era o meu sonho, era ser mãe, e o outro amor que é também, a esmalteria para mim é um grande amor, né? E é difícil conciliar as duas coisas. Graças a Deus eu tenho minha mãe que fica com ele, né? Para eu poder tocar a esmalteria. Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio entre a maternidade, o empreendedorismo e a versão mulher no meio do caminho, além de tudo, né? Também tem tudo isso. Como é que é para você administrar todos esses papéis na prática? É desafiador. É muito desafiador. Sendo delicada, né? Desafiador encontrando uma palavra inspiradora. Sim, desafiador. Mas eu falo que... Eu sempre brinco com todo mundo que eu converso, assim, de dentro do FBA Clube. Quando as mulheres chegam no FBA Clube, elas chegam, obviamente, gostando da proposta, talvez querendo alguma coisa que eu possa proporcionar e tudo mais. Mas uma das coisas que eu mais percebi, assim, ao longo dos últimos anos do FBA, vai completar quase 3 anos agora, é que as mulheres que chegaram, a grande maioria delas, não é a maioria atualmente mãe, mas se eu pegar a maior parte que passou nesses 3 anos, pelo menos uns 65% eram mães. E eu falo que hoje eu tô 100% resolvida com isso, a gente tá numa fase de realmente querer, eu quero maternar, né? Mas, tipo, se você falasse com a Gabi 3 anos atrás, assim, eu já tava, tipo, com 31 para 32, eu morria de medo, de tipo assim, meu Deus, como que eu vou ter um filho e minha rotina é tão corrida, eu tenho meu negócio, tal, eu já não dou conta de fazer as coisas agora e tal. E aí veio no FBA Clube um monte de mulher que, óbvio, não é fácil. Não. Mas eu vendo várias mulheres na minha frente, tipo, que apesar dos pesares dão conta, sabe? Sim. Eu acho isso muito inspirador. Assim, eu lido com muitas mulheres, né? E todas têm a mesma dificuldade, né? Muitas deixam a carreira, muitas conciliam. Mas, assim, o importante, quem pode, né, ter uma rede de apoio. É importantíssimo para eu... Se não fosse minha mãe, né? Graças a Deus eu tenho ela e ela me ajuda muito. Ela que fica com ele, né? Então, mas é bem desafiador. E eu costumo dizer que a maternidade, ela é igual ao empreendedorismo, ele é solitário. Então, são muitos desafios, né? Porque eu brinco, né? O empreendedor, a empreendedora, ela chora com quem? Né? A mãe, ela chora com quem? Os maridos são excelentes, os pais são ótimos, mas tem coisa que é só com a mãe, né? É só a mamãe. Né? Eu ainda não vivi isso, mas eu ouço várias histórias também da mulherada falando exatamente isso. E aí a gente tem que equilibrar, né? A gente tem que equilibrar. Por incrível que pareça, agora que ele é um pouquinho maior, ele tá me dando uma demanda maior. Então, eu tô tentando fazer uma flexibilização melhor para tá mais com ele, que ele me cobra. Quantos anos ele tem hoje? Ele tem 6. 6 anos. Ele tem 6 anos. Que ele começa a entender um pouco mais. Sim. E, tipo, sentir mais Sim. a carência, a falta. Sim. E é onde a gente quer trabalhar mais para poder ficar, mas ficar menos no negócio, né? Para poder ter um tempo melhor com ele, né? Você sabe que também não é... Também é fácil. Também não é fácil. Eu ia falar que você sabe que essa parte de ter a mentalidade para gestão é um pontinho que você tem já, talvez... Existem vantagens e desvantagens, porque você é a cabeça do negócio, a gestão, mas você não faz necessariamente a parte prática, Sim. né? Tem muitas empreendedoras que são o oposto. Elas nasceram para fazer a parte prática, sei lá, uma manicure, e que ela quer empreender. Ela nasceu para fazer a parte prática, mas não necessariamente ela tem uma mentalidade de gestão. Mas eu acho até que você, mesmo não
fazendo e escolhendo não fazer tecnicamente aquilo, quando você quer ter um negócio e vem com a mentalidade da gestão, eu acho que é um passinho à frente, assim. Sim. Porque quem não tem precisa desenvolver em algum momento, porque para ter um negócio é isso, né? Mas isso que eu acho que é uma coisa interessante, é incrível para quem tem uma mente mais aberta, né? É uma soma que as mulheres podem fazer, né? Essa soma que eu tento fazer lá na esmalteria. Eu tenho essa parte de gestão. A manicure, ela tem a parte operacional. Por que a gente não junta? Por que a gente não soma? É incrível. Infelizmente, as mulheres pecam aí. Elas têm o sonho de, às vezes, ter o nome na porta, né? É um sonho, é bacana, tudo, mas não é só isso. Por que não somar com outra mulher, com outras pessoas, né? Nossa, faz todo sentido. Incrível, é incrível. Isso, a minha bandeira lá é essa. Da gente somar forças e de construir algo juntas. Porque, que nem eu disse, né? Sozinho é muito desafio. É muito, né? É muito perrengue. Então, por que não somar com outra? Eu tenho uma coisa, você tem outra, e a gente soma e cresce junto. Acho que a gente pode ir muito longe fazendo essa soma, essa parceria, esse entrosamento. Eu acho incrível. E que bom que a gente pode falar sobre isso hoje em dia, né? Porque se a gente for dar uns passinhos atrás, assim, existe um conjunto de crenças até muito negativas com relação a isso, né? Sim. Ai, não faz parceria, ai, não faz sociedade, ai, não vai trabalhar junto que não dá certo. Muita mulher no mesmo ambiente não dá certo, não sei o quê, não sei o quê. E não é bem assim. Não. A gente que é mulher sabe o quanto essa propagação é mentirosa. A gente tem um desejo muito grande de se conectar umas com as outras. Sim. Por mais que haja, assim, ainda dificuldade, por mais que haja, assim, ainda um espaço de conhecer umas às outras, um jogo como em qualquer relacionamento, nós mulheres, a gente se somar assim, uma potência muito grande. A gente só precisa se permitir refazer essa mentalidade de rede de apoio, Sim. de somar mesmo. Se a gente somar, se a gente juntar mesmo, sem olhar as picuinhas, não tem pra ninguém. A gente vai longe, a gente voa. Eu acho incrível. Quero até deixar, não sei se você já assistiu o filme da Mulher Rei. Não. Assiste, Mulher Rei. Aonde? Convido Tá todo passando? mundo pra assistir. Tem no Prime. Adoro, porque eu cancelei a Netflix. A louca. A Prime tá muito melhor. Eu convido vocês a assistirem. Eu acredito naquilo. Qual que é o contexto? São mulheres guerreiras. Elas são guerreiras de uma tribo africana. E elas se unem ali, se juntam, não tem pra ninguém. Elas são sensacionais. Que legal! Eu tenho amigas, né, assim, que têm uma visão parecida com a minha, já assistiram umas 3, 4 vezes. Nossa, que demais. Eu já assisti 2. Viu, eu queria entrar demais. num assunto até que a gente conversou nos bastidores uma outra vez que a gente conversou. E eu acho que nesse espaço aqui, tanto digitalmente quanto no FBA Clube, a gente tem espaço pra tudo. Você já participou, você sabe como é que é. E tem uma coisa que a gente não fala muito aqui, que é sobre o feminismo. Você falou pra mim que você se considera uma mulher feminista. Como que é essa bandeira pra você? Eu me considero, né? Eu me considero. E assim, é complicado, porque as pessoas acham que a feminista, né, ela não raspa o sovaco. Ai, as pessoas têm uma cabecica, né? Exato. Acha que eu queimo o sutiã. Não é isso, né? Eu acredito no feminismo dessa conexão entre mulheres, né? Dessa ajuda, desse apoio, tanto no empreendedorismo, quanto na maternidade, quanto as mulheres CLT, né? Que também tem seus perrengues, no né? Ambiente corporativo. E um grupo de verdade, um grupo sincero, né? Da gente olhar com empatia para o nosso perrengue, não fez aquilo ou fez aquilo, mas tem alguma coisa ali por trás. A gente olhar com verdade, com coração, com empatia. Eu acredito nisso. E jamais dispensar os homens, né? Claro, né? Por quê? Porque a gente tá aí para somar com eles e conviver com eles, os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos pais. Eu ainda mais sou mãe de menino, que é a melhor coisa da minha vida, né? Eu teria uma casa cheia de meninos. Eu sempre quis uma menina, mas quando ele veio, foi a melhor coisa da minha vida, né? E eu teria uma casa cheia de meninos. É uma bênção em criar esses homens para mulheres como nós. Perfeito, eu ia falar isso. Quando você tem essa energia, quando você mostra pro menino desde sempre que é isso que é uma mulher, que é assim que ela se posiciona e ele deve tratar, isso é uma grande contribuição para a sociedade. Eu acho isso incrível. Quando a gente se desenvolve, quando a gente se une, a gente faz a nossa contribuição, a gente sabe que ninguém vai mudar o mundo, né? Sim. Que é praticamente uma loucura da nossa cabeça, mas quando a gente muda um pouquinho, contribui um pouquinho, a gente faz uma grande diferença. Sim.
E tem gente, até no sábado eu conversei com a mãe de um amiguinho do Arthur, ela falou, né, que essas mulheres feministas, mas eu acho que as pessoas olham o feminismo de uma maneira errada, né? E eu acho que é além, né? O feminismo, pra mim, também tem esse pezinho de resgate até mesmo da questão cultural da mulher. Se você pegar lá atrás as mulheres, eu tenho uma amiga que fala isso, a Júlia, mas ela hoje a Julinha que faz as artes de parede, a Júlia, 1000 anos lá atrás, ela teve grupo, roda de mulher, grupo terapêutico, etc. E ela falava, gente, se a gente fosse pegar, por exemplo, o modelo ancestral de mulher, elas sentavam em roda, uma trançava o cabelo da outra, elas se ajudavam, era uma coisa, tipo, literalmente de muita irmandade. E aí a gente passou por um processo de desconexão por N fatores, né, históricos, e eu acho que o nosso instinto busca essa conexão. É isso que eu busco e é bem desafiador, porque muitas não acreditam, né? Muitas olham para mim e não acreditam. Eu não acredito que você é tão assim empática, que você não acredita. E às vezes ela tá, é que nem eu sempre falo, né? A esmalteria não é só o dinheiro, né? É além. A gente precisa do dinheiro, lógico, né? Mas não é só, é além do esmalte, né? É um ambiente para trazer essas mulheres. Exato. E às vezes não é nem que essas mulheres não acreditam, é que talvez elas nem nunca foram incentivadas a olhar para as relações de uma forma diferente. Sim. Olhar para elas mesmas dessa forma diferente. E aí quando alguém começa a falar sobre isso com muita paixão, elas acham utópico, né? Elas acham tipo esquisito, né? Exato. Quando na realidade é assim que deveria ser, né? Sim. Deveria. Incrível. E uma pergunta, assim, uma curiosidade. Eu sei que pra você é muito natural, mas você acha que esse feeling de construir uma marca com tanto propósito veio, tipo, dessa vivência, dessa experiência, ou pode ter vindo também um pouco desse desejo, talvez até estratégico, da gestão? Porque a gente sabe que uma marca hoje precisa ter essa missão, propósito, mas eu vejo que isso é tão natural pra você na esmalteria, assim, tipo, muito claro e nítido. Isso surgiu? Ou essa construção acabou sendo estratégica também? São as duas coisas. É muito do que eu sempre busquei e não tive em outros salões, porque eu sempre amei salão. Eu frequento salão desde, sempre. Acho que uns 10 anos eu já ia. Que legal. Eu ia com a minha avó, e aí aquela roda de mulheres ali sempre me fascinou, né? Aquela ambiente troca, de salão é gostoso mesmo. É aquela troca ali, cada uma com o seu perrengue, né? Que é um ambiente, né, de mulheres, né? Que nem o parto, né? O parto é um ambiente para mulheres, né? Hoje, né, os maridos participam, mas eu acho que é isso ali, né? Aquela troca, isso sempre me fascinou. E eu sempre fui em busca disso, mas não só para as clientes, né? As minhas clientes, também para as manicures. Para as profissionais que trabalham comigo. Eu quero que elas se sintam bem ali, que elas façam xixi, que elas almocem, né? Porque aquele dono de salão que não deixa a manicure almoçar, porque tem cliente tem que atender. Não, tem que atender, lógico. A gente não é uma casa de caridade, né? A gente tem que atender, a gente tem que ganhar o nosso dinheiro, eu e elas também. Mas assim, tem que ter um propósito, tem que ter um além, uma coisa a mais, né? Não só o dinheiro. Então é isso que eu via nos salões. Elas enlouquecidas, atendendo uma atrás da outra, não almoçou, não fez xixi. A manicure que eu fui muitos anos com a mesma manicure. Ela não tá vindo, né? Ela não tá vindo porque ela tava com infecção de urina. Ficou dias e dias segurando xixi, gente. Não dá. E é isso que eu quero para mim e para elas, para as clientes, para as manicures. Eu quero bem-estar. Eu costumo dizer, né, quando eu entrevisto alguma manicure, eu quero que vocês sejam felizes aqui, né? Eu acho que as pessoas têm que ser felizes no trabalho, né? E o meu bom relacionamento com elas é uma prioridade, que eu acho que isso passa para cliente, né? Então, tem cliente que desconfia, né? Tem cliente que desconfia. Quando eu não tô, às vezes até dá uma perguntada, é tudo isso mesmo? Então, é isso que eu quero trazer, que é verdade. Tem gente legal, tem gente de bom coração, tem gente que quer mesmo fazer a diferença. Faz todo sentido, porque eu acho que há ainda um grande estereótipo, né, de tipo, fofoca em salão, problema de picuinha. Eu sei porque eu vim da área da beleza, eu trabalhei pouquíssimo tempo em salão, pouquíssimo, depois eu tive estúdio, então eu ficava meio que na minha bolha, assim. E eu acho que um dos motivos pelos quais eu não
optei por não trabalhar em salão foi porque eu tinha essa crença, ou pelo menos os lugares onde eu me relacionei, tinha esse ambiente competitivo, ruim. Por quê? Porque faltava liderança e gestão. Isso não é só um problema dos profissionais que estão lá dentro. É um problema de quem está conduzindo, porque querendo ou não, esses profissionais fazem parte de algo maior que é o ambiente. Sim. Então, lógico, depende do modelo de negócio, né? Tem salão que vende cadeira e aí é uma coisa um pouco mais... Tipo, estou aqui dentro, mas sou meu modus operandi, né? Eu não necessariamente faço parte de um ecossistema, né? Sim. Mas é muito falta de gestão e liderança, mais uma vez. E por que propósito, né? Sim. E por que uma esmalteria, né? Porque você vai num salão, tem ali a estrela, né? Que é o cabeleireiro. Ele comanda, geralmente é o dono, a dona, tem ali. Mas pra mim, as estrelas sempre foram as manicures. Então, é uma esmalteria por isso. Eu tive alguns períodos cabeleireira, mas não é isso. Eu gosto disso. Daquele que, no fim, quem fideliza, quem acolhe é a manicure. Faz todo sentido. Então, pra mim é tudo. Uma estratégia, uma visão muito interessante, porque faz todo sentido. A manicure é a pessoa que tem o poder de ter a cliente toda semana lá. Sim, na mão. É dos profissionais, literalmente, é dos profissionais do salão a que realmente faz relacionamento, a que realmente tem o poder de transformar o ambiente, um ambiente legal. É a que mais cria vínculo. Sim. Porque você tá lá, uma semana aconteceu uma coisa, você senta pra conversar com seu manicure, se torna uma questão de amizade mesmo, né? Sim. E isso passa pela manicure e passa por mim. Com certeza. Elas também se apegam a mim, a cliente. Então, é incrível. As pessoas ali, essa conexão, essa junção, muito maravilhoso. Eu sou apaixonada por isso. Como é gostoso a gente gostar do que a gente faz também, né? Porque eu tava falando também com a atriz que veio antes. Como é gostoso a gente ter algo que faça a gente vibrar independente das dificuldades. Porque a gente sabe que ser CLT tem suas dificuldades, decidir talvez abrir mão da carreira para cuidar dos filhos tem suas dificuldades, mas empreender e fazer isso às vezes em paralelo também tem super suas dificuldades. Tem. Se você não tem esse brilho no olho, as coisas ficam tão mais difíceis, né? Fica, eu amo aquilo. Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu amo essa conexão. Sabe, essa troca, porque todo dia é uma troca ali, né? É tanta coisa boa que a gente recebe que vale a pena. Vale muito a pena. Nossa, muito maravilhoso. Dê, pra gente ir caminhando pro final do nosso bate-papo aqui, eu sempre gosto, primeiro, acho que antes do aconselhamento final, convida as mulheres, eu acho que elas já conseguiram se identificar um pouco para entender o que elas vão encontrar lá, mas eu acho que no sentido de, olha, fulaninha que tá assistindo a gente, se você busca isso, vem pra esmalteria que você vai gostar. Convida a galera. Então, eu queria convidar as mulheres, né, para virem conhecer a esmalteria. Que a esmalteria virou além, né? É além do esmalte, né? Que é um espaço agora, um espaço de conexão para otimizar o tempo das mulheres com unha, semijoia, roupa. Então, a ideia também é essa, né? Otimizar o tempo das mulheres, né? Para que elas consigam resolver outras questões ali. Às vezes não dá tempo, né? Ou você faz a unha ou você compra um presente. Um presente, eu ia falar isso. Então, aí você vai, fez a unha, comprou o presente e já otimiza. Então, a minha ideia é essa. Otimizar o tempo da mulher para que ela possa fazer outras coisas com os filhos, com o marido, com casa. Porque a gente tem 1000 funções, né? Então, eu convido todas para conhecer o Espaço Santana, a Esmalteria Santana, para vocês virem otimizarem seu tempo, tomar um café, relaxar, uma conversa boa, acolhimento. Para ter esse momento gostoso, né? Então, otimizar tem que sair com a mão e o pezinho bonitos, mas mais do que tudo, ser um momento gostoso, né? Sim, um momento gostoso. Eu acho que isso é essencial. Você fica 1h e poucas lá, assim, que você nem vê. E aí você desliga um pouco daquele dia a dia, do chefe para quem tem chefe, de algum cliente não tão bacana, e você desliga aquele momento, conversa amenidades. Isso é tão importante. Odeia, e aí pra gente encerrar realmente nosso bate-papo, eu sempre gosto dos conselhos finais. Já que a gente tem o público da esmalteria e mulheres num geral, independente de ser empreendedoras, e as empreendedoras também, eu queria 2 conselhos. Um, para mulheres. Mulher, se você tá passando por XPTO, te aconselho tal. E um conselho sobre empreendedorismo baseado na sua jornada e nos seus aprendizados. Eu acho que não desistir, né? Não desistir. Persiste. Se é o que você quer,
Seja engravidar, seja empreender, seja mudar de emprego, mudar de carreira, dá tempo, né? Eu comecei a esmalteria com mais de 40, então dá tempo aí para vocês realizarem tudo o que vocês quiserem, né? Então, desistir não é opção. Descansa e continua. Se é o que você quer, você vai conseguir. Eu tenho certeza disso. A esmalteria, quando eu idealizei, ela não tinha a mínima possibilidade de acontecer. Estamos aqui há 4 anos e vamos para muitos anos. O meu plano, a minha ideia é de expansão. Então, não desiste. Se é o que você quer, não desista até conseguir. Ah, incrível. Ó, eu vou complementar o conselho dela. Me deu uma alegria muito grande essa entrevista com você pela energia, pelo brilho no olho do que você faz. E eu acho que é isso. Às vezes você até gosta do que faz. Eu lido com muitas empreendedoras, mas as dificuldades vão apagando o brilho. Então, quando a gente se relaciona com pessoas que estão com esse brilho aceso, independente das dificuldades, a gente se contagia. Então, que quem tá aqui do outro lado busque pessoas como a Dê, busque um ambiente legal, seja lá dentro para fazer a unha, se cuidar e aproveitar também para se munir disso. Eu tenho certeza que reacende a gente continua ali no mesmo caminho. E a gente precisa uma das outras, né? É o que eu sempre falo, né? Andorinha só não faz verão, né? É clichê, mas é a pura verdade. Todo clichê tem uma razão de ser, né? Não tem jeito. E às vezes você não tá legal, mas você ouve uma palavra ali, uma palavra... Você fala muito, né? De ter uma rede de apoio de pessoas com energia alta, né? Às vezes a gente precisa, né? E é isso, se conectar com pessoas com os mesmos propósitos para uma alavancar a outra, é lindo. E é só dar um passinho, né? Porque às vezes você tá, tipo assim, na sua bolha lá, literalmente, você não enxerga a solução. Você dá um passinho para fora e segura na mão de uma. Você não precisa segurar do grupo, por enquanto. Segura na mão de uma. Essa uma vai dar um jeito de te dar uma chacoalhada, com certeza. Eu sou apaixonada por isso. Eu acho lindo de ver essa conexão, essa ajuda, essa troca. Eu não tô, você tá. E a gente vai indo. E quando vê... Todas foram, né? Todas foram e explodimos aí com os nossos objetivos. Maravilhoso. Repete o nome do filme, Mulher Rei? Mulher Rei. Nossa, eu vou assistir, depois eu vou te contar. Fantástico. Amei. Amei. Lindo de viver. Dê, obrigada pela troca, pelo bate-papo. Gente, como sempre, todos os contatos ficam na descrição. Então, o link do Instagram, de telefone, tudo da Esmalteria Santana. Então, não deixe de seguir, acompanhar. E se você for de Jundiaí região, vir para poder conhecer presencialmente. Se você também é de Jundiaí região e é uma mulher empreendedora, vem conhecer o FBI Clube também. Quem sabe você não é a próxima, tá contando aqui sua história de inspiração. Então, muito obrigada mais uma vez, Dê, pela troca. E para você que está assistindo, envia esse episódio para uma amiga sua que precisa ouvir esse incentivo de fazer novas amigas e novas conexões. E também aproveite os outros episódios. A gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!